E aí, pessoal do primeiro ano, bom dia. Pessoal, estamos aqui com problemas que a gente vai resolver agora. A gente vai ver o conteúdo Brasil entre o ouro e a rebeldia. Aqui estamos partindo da página 58 para nós vermos esse capítulo de fora a fora. Aí aqui está falando que, eu não sei se vocês já ouviram falar, da União Ibérica. A União Ibérica. Entendeu? Essa União Ibérica, na verdade, era a união, foi quando a Espanha, através de um imperador que tinha lá, passou a governar Espanha e também Portugal, entendeu? Aí por isso que é chamado União Ibérica, porque os dois países, tanto a Espanha como Portugal, ficam na Península Ibérica. Aí vai falar aqui, eu vou ler só um pouquinho aqui, não sou muito craque em leitura, mas vou tentar ler aqui, página 59. O fim da União Ibérica em 1640 e a consequência ascensão do poder da dinastia de Bragança criaram mais problema do que solução para Portugal. Além de enfrentar uma longa guerra contra a Espanha, que se prolongou com enorme custo. Até 1668, os portugueses foram obrigados a pagar indenizações a holandeses da vitória da insurreição pernambucana em 1654, sob o risco de suas colônias e navios serem atacados pela poderosa marinha flamenga, entendeu? A situação se agravou na segunda metade do século XVII, apesar da recuperação das capitanias açucareiras do Brasil. Os portugueses tiveram de conviver com os comerciantes do açúcar produzido nas Antilhas inglesa, francesa e holandesa. Os mercadores holandeses, por exemplo, eram maiores distribuidores de açúcar na Europa. Obviamente, priorizaram a mercadoria de suas ilhas caribenhas depois de expulso do Brasil. Entendeu? Aqui só, eu dei uma lida aqui só para nós atualizar. Entendeu? No início da colonização e da plantação de açúcar no Brasil, os holandeses eram responsáveis para emprestar dinheiro aos portugueses e para refinar e vender o açúcar que era produzido no Brasil na Europa. Nessa época, o açúcar era produto só para rico. Era vendido para os nobres, para as pessoas que tinham dinheiro no continente europeu. Entenderam? Só que houve um problema na Europa, entre Portugal e Espanha, que o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiro. E quem passou a governar foi um rei espanhol. Entenderam? O governador foi um rei espanhol. E, se eu não me engano, Espanha e Holanda eram inimigas, entendeu? Então, os espanhóis passaram a governar tanto Portugal como Espanha, entendeu? E os holandeses estavam aqui produzindo açúcar, só que os espanhóis, por ser inimigo dos holandeses, eles expulsaram os holandeses do Brasil, entendeu? Os holandeses eram amigos dos portugueses, mas não eram amigos dos espanhóis. Os espanhóis não gostavam dos holandeses,
o governo que passou a governar os dois países na época da União Ibérica era da Espanha, então ele expulsou os holandeses do Brasil. Por sua vez, os holandeses passaram a atacar engenhos e tentar boicotar o açúcar brasileiro. Aí, o que foi que os holandeses fizeram? Passaram a produzir açúcar nas Antilhas, em terra que eles tinham, no Caribe, produzir açúcar feito através da matéria-prima beterraba. E os holandeses já tinham conhecimento de como produzir açúcar e como refinar açúcar. E o açúcar feito pelos holandeses era um açúcar mais barato e um açúcar de qualidade. Então, o que aconteceu com o açúcar brasileiro? O açúcar brasileiro perdeu preço no mercado europeu, porque lá os holandeses já estavam fabricando um açúcar com mais qualidade e um açúcar com menos preço. Entenderam como é o esquema? Então, os portugueses tiveram um problema muito sério, porque o açúcar era um produto que dava lucro aos portugueses. Aí, com o fim da União Ibérica, quando os portugueses voltaram a comandar as colônias, inclusive o Brasil era uma colônia de Portugal, os portugueses não tinha, a sua economia estava abalada, porque o açúcar não tinha como concorrer com o açúcar dos holandeses e dos franceses. Então, foi o que fizeram os portugueses. Passaram a investir na procura de metais preciosos. Entendeu? Ouro, prata, bronze, diamante, essas coisas. Para poder melhorar a questão da economia portuguesa que estava abalada. Aí foi quando descobriram na região de Goiás, de Minas Gerais, as primeiras minas, entendeu? As primeiras minas. E nós vamos trabalhar essa questão das minas descobertas em Minas Gerais, ou na região onde hoje é Ouro Preto, foram descobertas minas de diamante, ouro, essas coisas. Aí foi quando, digamos assim, a economia deixou de ser só cana-de-açúcar e passou a ser cana-de-açúcar mais embaixo e a questão da mineração. Entenderam? Foi esse motivo que levou os portugueses a não deixar de plantar cana-de-açúcar. Plantar cana-de-açúcar, mas investir também na questão da mineração. Aí foi quando o português passou a arrecadar um dinheiro para poder dar uma melhorada na economia. Entenderam? Aí passaram a ter as minas. Essa região, onde hoje é Ouro Preto, na época era chamada de Vila Rica. Aí passaram a ter as minas e as pessoas passaram a explorar o ouro. Dentro dessa exploração de ouro, parte ficava para o cara que estava explorando, mas tinha que pagar um imposto para Portugal. Esse imposto, se eu não me engano, era chamado de derrama. E mais adiante deu até origem à revolta da Inconfidência Mineira. Então, a partir dessa pequena explicação, nós vamos fazer um questionário com 8 questões e uma explicação verbal através de um áudio para ver se nós entendemos. Para isso, você é obrigado a estudar, ler a página 59 e a página 60 para se situar no conteúdo. E obrigado.